Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro. Bem-vindo ao podcast Media Training, onde a comunicação política se torna uma ferramenta poderosa e estratégica. Hoje eu vou compartilhar com você muita coisa interessante. Vamos mergulhar nos segredos e métodos dos maiores especialistas em media training político do mundo. E quando falamos em media training político, falamos em algo que vai muito além de saber falar bem. Trata-se de dominar a narrativa, de entender o público e de alinhar cada palavra e gesto a uma estratégia clara. Hoje vamos explorar os métodos e técnicas de especialistas renomados como James Carville, João Santana, JJ Rendon e Lynton Crosby, entre outros. Eles não apenas moldaram campanhas vencedoras, mas também criaram verdadeiras lições de como políticos devem se comunicar para vencer. Venha comigo. Vamos falar agora sobre o James Carville, conhecido como o Rajim Cajun. Foi o cérebro por trás da campanha que levou o Bill Clinton à presidência em 1992. Seu lema, It's the economy, stupid. It's the economy, stupid. É uma lição sobre clareza e repetição. A economia, né? Apontar para a economia e essa palavra estúpido, né? Indicando que a evidência é que o eleitor se interessa mesmo pela economia doméstica. Ou seja, as pessoas orientam a sua decisão de voto a partir de uma percepção individual de se estão ganhando mais dinheiro, se estão vivendo melhor, se estão comprando aquilo que lhes deixam felizes. Então, essa é a grande sacada do James Carville. Ele ensina que a comunicação política precisa ser simples, direta e emocionalmente conectada. No Media Training, essa abordagem se traduz em preparar políticos para responderem a perguntas difíceis, mantendo o foco em suas mensagens principais. Simplicidade e disciplina, para ele, são as armas mais poderosas de qualquer candidato. Ser simples e disciplinado, obviamente, requer treinamento. Parece ser algo fácil de fazer, mas não é. Agora, vamos aqui para o Brasil com João Santana. Ele é um mestre na arte de construir narrativas que emocionam e conectam. Campanhas como as de Dilma Rousseff no Brasil e José Eduardo Santos em Angola são marcadas por uma forte carga emocional e mensagens que falam diretamente ao coração dos eleitores. No Media Training, Santana reforça a necessidade de o político ser autêntico, contar histórias pessoais e usar a emoção para criar um vínculo genuíno com o público. Você pode até dizer que, conhecendo Dilma Rousseff como você a conhece, ela não é um exemplo, mas você está analisando só uma parte, que é a parte que nós lembramos mais, que é o fim, né? O impeachment, o impedimento da presidente eleita. Mas vamos para o começo. Dilma Rousseff
era ministra de Luiz Inácio e era uma ministra de reconhecida competência, entretanto, também conhecida pela sua truculência, pela forma ríspida, direta, objetiva, que nos homens é visto, essas características são vistas como coisas positivas, mas nas mulheres o machismo estrutural, né, leva no ambiente político, que é extremamente misógino e machista. Todo mundo considerava Dilma intragável. Ela, pessoa de pouca paciência com gente burra. O João Santana pegou ela assim. Uma especialista, técnica, marxista, participou da luta revolucionária. Então, é o que os paulistas chamam de poucas ideias, né? É uma pessoa de pavio curto e de fala curta e objetiva. Uma coisa que não funciona bem na política. E esse foi o grande problema de Dilma no mandato, inclusive. Durante a campanha, o João Santana operou o milagre de tirar a emoção de dentro de Dilma e conseguiu elegê-la. Portanto, repare, né, que há aí o poder das emoções de transformar Dilma, a ministra, em Dilma candidata e Dilma a presidente eleita. Né? Eleita e reeleita. Né? Sofreu impedimento, tal, é uma questão evidente. Entretanto, o poder que ela exerceu e as vitórias que ela colecionou até a grande derrota, muito disso se deve a João Santana. Né? Um milagre, porque quem conheceu Dilma como ela era e em que ela se transformou, sabe que o João está certo, né? E que ele é um mestre em construir narrativas que emocionam e conectam as pessoas. Seguimos aqui pela América Latina para falar com JJ Rendon. Ele é conhecido pela sua capacidade de gerenciar crises e usar análises psicológicas para moldar estratégias. Rendon acredita que políticos precisam estar prontos para enfrentar adversidades e responder com rapidez e inteligência. No Media Training, isso significa treinar para lidar com perguntas embaraçosas, rebater ataques com segurança e, é claro, manter a calma sob pressão. Rendon é a prova de que a comunicação política não é apenas uma questão de falar, mas de saber o que não dizer e como se comportar. O falar bem, o ser falante, a capacidade de oratória invejável, não lhe torna um político preparado para enfrentar uma eleição e para enfrentar o debate político. E isso se dá justamente porque não basta falar bem, saber o que não dizer e como se comportar, como diz Rendon, é essencial. Do outro lado do mundo temos o Lynton Crosby, estrategista político australiano que transformou campanhas no Reino Unido. Crosby é famoso por utilizar issues, ou questões sensíveis, que destacam diferenças claras entre candidatos. Sua estratégia também inclui o chamado efeito do gato morto, onde se introduz um tema polêmico para desviar o foco de questões desfavoráveis.
No Media Training, Crosby ensina políticos a controlar a narrativa e usar as entrevistas e debates para direcionar o foco do público para seus pontos fortes. Que, afinal de contas, todo mundo tem pontos fracos, não é? E saber lidar com esses pontos fracos para direcionar o foco do público para seus pontos fortes é uma estratégia muito forte. A ideia do Crosby é que em alguns pontos os políticos precisam deixar de ser tão iguais, porque na cabeça do eleitor tem muito isso, que as pessoas enxergam os políticos como se fossem todos iguais, né? O que não é verdade. Mas a mídia, a imprensa, passa, em alguma medida, esse tipo de impressão. E aí onde entra a técnica, a estratégia de, em temas sensíveis, estabelecer a diferença. Porque tem que acabar com esse negócio na política, todo mundo ter o mesmo pensamento sobre temas sensíveis. E isso acaba virando o jogo. Repare, aborto. Quem é contra, quem é a favor do aborto? É um tema sensível. Introduzir esse tema no debate político eleitoral faz com que o eleitor separe o joio do trigo. Alguns políticos mentem quando vão falar sobre temas sensíveis. E aí, justamente nesse ponto, é que está a estratégia de vitória. Revelar as mentiras do adversário sobre temas sensíveis, sobre os quais ele se posiciona de um jeito durante as eleições, mas no passado se posicionou de maneira diferente. Candidatos que agora se apresentam de extrema direita, que já foram de extrema esquerda. Candidatos que não eram religiosos e que de repente aparecem rezando de manhã, de tarde, de noite em todas as igrejas. Repare que a técnica do Crosby, ele tanto, né, as questões sensíveis, como o efeito do gato morto, né, de criar dentro de uma crise com questões desfavoráveis ao candidato, introduzir um tema mais polêmico do que a questão que está sendo discutida, para apontar para o gato morto como se fosse o grande problema. Crosby é método e estratégia nisso. Agora que exploramos as estratégias aí desses gigantes, como podemos aplicá-las no dia a dia, né, de um político? Primeiramente, o treinamento deve incluir simulações de entrevistas e debates para praticar a clareza da mensagem, a conexão emocional e a gestão de crises. Técnicas como storytelling, controle de linguagem corporal e repetição de mensagem-chave são fundamentais, melhor dizendo. Mais do que isso, é preciso estudar profundamente o público-alvo e os adversários, né? E eu vou voltar a falar sobre isso nos próximos episódios, ainda sobre Media Training. Eu sou Arquimedes de Castro e estou aqui para ajudá-lo a transformar sua comunicação em uma ferramenta estratégica. Se gostou do conteúdo, compartilhe, comente e nos siga nas redes sociais. Se quer fazer meu curso, mande uma mensagem para mim, né? Você tem aí meus contatos. Inscreva-se já. Um grande abraço.